Maravilha. Amados, nós terminamos nós falamos do crescimento da igreja, as 3 áreas de crescimento, e lembram que nós passamos essa projeção para vocês entenderem o plano de trabalho. Aí eu acrescentei para ficar mais claro ainda essa parte em vermelho. Qual é a nossa missão como igreja? A nossa missão é 4 coisas. Qual é a primeira? Ganhar, cuidar, para crescer e multiplicar. Então essa é a missão da igreja de Jesus, é essa. Não é a nossa. É a nossa porque é a de Jesus. Amém? Toda igreja, ela tem a missão, porque a ovelha de gerar ovelha, pastor de gerar pastor. Então é ganhar, cuidar, para que cresça e multiplique. E assim, o que cresceu e multiplicou, que multiplicou, de novo, vai ganhar e cuidar, para que cresça e multiplique. E assim, até Jesus voltar, a igreja não para de ganhar e de cuidar. Quando a gente fala que, por exemplo, no Brasil, eu creio, ou Caxias, tanto faz, que 70% de cada 100 batizados, 70 hoje está desviado. Tem 30 na igreja. E a igreja continua perdendo. O ano passado batizamos, não foi muitos, mas já tem 2 que não vêm mais. Eu sei. Com tudo que nós temos trabalhado já desde a metade do ano passado, e não, que não tem as pessoas, os líderes não tenham ido procurar, mas as pessoas não querem voltar, não querem continuar. Então ainda continuamos perdendo, somando o número de desviados, de afastados. Então todos nós precisamos, a primeira coisa é ganhar vida, evangelizar e ganhar, mas cuidar. E o cuidado deve ser primeiro por aquele que ganha, que gera, porque ele é que tem mais contato com a pessoa, tem mais conhecimento, de repente é parente, mas depois pelo líder, que tem um líder que ajuda a cuidar, seja ele do grupo Vida, que é a visão de trabalho para se gerar ali, ou de grupos, departamento, onde ele está, que ajude a cuidar. Nós precisamos ganhar e não perder. Essa é a visão do Evangelho e a nossa visão. Então nós falamos dessas questões. E aqui nós falamos das portas, até botei porta de entrada, para que você entenda como a igreja funciona. Todos os grupos e departamentos lá, portas de entrada, grupos, vida, cultos das quartas-feiras à tarde e noite, grupos e departamentos, seminários e retiro. Tudo que a gente faz na igreja, de qualquer área, grupos, tudo tem que ter uma visão de ganhar. Por quê? Porque são portas que a igreja tem, primeiro para ganhar. Vou fazer um grupo, os de mulheres.
que as mulheres convidem novas mulheres. Vi você falando isso, né? É uma porta de entrada. Vou fazer o de casal. Que os casais, como no passado também aconteceu, vários casais novos, casais que não são da igreja. Então nós temos que ter uma visão que tudo na igreja são portas usadas para cumprir o evangelho, salvar a missão de Jesus. Tudo é porta de entrada. E entrando, claro, ali vão se alimentar, ali vão ser cuidadas, ali vão ser evangelizadas, mas tem que entender que é porta de entrada. Não é só para estar com os membros que pertencem ao grupo, não. A visão sempre é, na próxima reunião, tragam mais visitantes. Porque é assim que vão ser salvos. É assim que a igreja cresce. Então, o crescimento da igreja tem que ser sinônimo de salvação de almas e não de outra coisa. Então, missão, as portas, o que entra pelas portas tem na missão da igreja ganhar e cuidar. E os cultos de domingo, os encontros de domingo, daí de todos, a missão de crescer e multiplicar. Então, ganhar e cuidar. Portas de entrada. Os cultos de domingo, trazer tudo, lá flecha, tudo para os cultos de domingo. Então, cada um que trabalha, toda semana o Grupo Vida, antes de terminar, quero convidar todos que estão aqui para o culto de domingo. Culto de domingo. Deus, domingo, culto. Estão me entendendo? Não só. Querem para o culto de domingo? Culto de domingo. Deus abençoe. Porque é o objetivo para que a igreja cresça. Então, não, uma pessoa está lá, eu convidei 10 vezes, não quis vir, tudo bem. Continua orando e convidando. Um dia ela vem. Então, entender visão. Nós falamos só de visão. Qual é a visão? Que a igreja tem a porta do culto de domingo para crescer e multiplicar, de crescimento, de amadurecimento na fé. E as mensagens têm andado nesse caminho, sem dúvida, mas reunir todos para um encontro dominical, onde as pessoas saiam fortalecidas, curadas, restauradas, mas principalmente a vida de fé. Então essa é a visão, ganhar e cuidar, tudo portas. E essas portas têm que ser orado por elas, edificadas, para que elas ganhem. E só acontece quando nós temos visão. Visão. Quando entendemos. Senão nós não fazemos. Sem visão ninguém anda. Cai. Tropeça. Estão me entendendo? Visão. Ok? Então essa é a visão. Olharam bem? Gravem. Essa é a visão. Cada coisa que vai se fazer, que nem Nandebra, pastor, a gente pode fazer tal tipo de evangelismo? Pode. Pode fazer outro? Pode. Qual é a visão? Uma porta aberta. Paulo fala tanto de portas abertas, né? Uma porta me abriu no Senhor aqui, me abriu lá. E nós temos que abrir as portas para as pessoas entrarem. Visão para depois ação. Senão cada um tem uma visão diferente e aí a ação não é coordenada e não gera o crescimento que precisa. Entendemos, amados? Então, porque depois nós vamos falar de estratégias de crescimento da igreja, caminho de formação de novos discípulos, ali o número 2, depois. Então, amados, eu vou passar agora, depois eu tenho
mais duas projeções que eu fiz depois que passei para vocês, que é para dar mais exemplos. Mas eu passo depois. Vamos lá, então. O caminho de formação de novos discípulos. Formar novos discípulos é uma ordem direta de Jesus à sua igreja na terra. Por isso, alguns passos são necessários para que o discipulado aconteça. Como é que vai acontecer discipulado sem ter discípulo ou sem discipular? Então, alguns passos para que tudo isso aconteça discipulado, quer dizer, chegar ao momento que a pessoa se converta, cresça na fé, amém? Que realize já a sua missão, seja edificada, tudo aconteça de novo. Alguns passos. Primeiro, uma pessoa precisa ser o quê? Evangelizada. Então, nós precisamos o quê? Evangelizar com todas as portas e com todas as pessoas. Do domingo também, quem vem só no domingo. Todas. Evangelizar, convidar, falar de Jesus. Precisa o que mais? Ela precisa ser convertida. Não é aceitar Jesus apenas. Ela tem que ser convertida. Ela precisa se converter. E nós precisamos levar a pessoa a se converter. Nós, que eu digo, liderança, toda a igreja. Não é só o pastor. Amém? Porque chegar na igreja, se batizar, alguns se batizam para ver o que acontece. Outros para mudar, como uma entrada na religião, entre aspas, evangélica. Antigamente não, mas hoje acontece muito. Não, para mim ser evangélico, você tem que... O que eu faço para ser evangélico? Tem que se batizar. Então, marca, eu vou me batizar. Tá bom, vim aqui, estou recebendo bênção, está mudando, né? Mas não está convertida. Tudo que a ação é a conversão da pessoa a Cristo que vai gerar as outras coisas daí. Ela precisa ser convertida. Terceiro, ela precisa ser transformada. Se converteu, agora tem que deixar o Espírito Santo, nós temos que ajudar a isso, a ela ser uma pessoa que tenha uma vida transformada, não seja mais uma vida, como se diz o ditado popular, carnal, mas seja espiritual. Quer dizer, ela nasça de novo, ela nasça de Deus, e a vida seja transformada em todas as áreas, a forma de viver, a forma de falar, na santificação e assim por diante. Quarto, ela precisa ser discipulada. E o discipulado, ele acontece normalmente. Claro que nós vamos fazer trabalho de treinamento também, mas naturalmente através daquela pessoa que ganhou, ou através do próprio grupo Vida, essa pessoa ela vai olhar a outra e vai aprendendo com a outra, com o testemunho, com a vida do dia a dia, porque nós achamos que tem pessoas, não, ela não é um meu discípulo, mas às vezes ela te escolheu. Quando eu me batizei na igreja, não tinha isso. Mas eu escolhi uma discipuladora, uma líder. Eu olhava para ela. Não sei se ela soube. Estão me entendendo? Eu olhava para ela. E eu me espelhava nela. E eu perguntava coisas para ela. Estão me entendendo, amados? E isso acontece muitas vezes sem você perceber. Tem pessoas que você está discipulando ela com a tua vida na igreja, ela vem, olha, se você está todos os domingos. Se você vem 2 domingos, ela vem 2 também. Se você vem os 4 domingos, ela vem os 4. Aí ela fica orando na hora do louvor se você adora.
Se você adora a Deus, ela começa a adorar também. Se você baixa as mãos, ela baixa também. Aí, na hora de orar, se você ora com intensidade, se você não ora, na hora da palavra, se você presta atenção, depois na hora de trazer visitantes, se você traz visitantes, se você faz aquilo, se você trabalha, ela diz, eu quero trabalhar também, e às vezes não é para a pessoa, já vem para o pastor, vem para um outro líder, mas ela está te seguindo. Ela colocou você como espelho, ela se espelha em você. E aí a pessoa diz, não, aqui o pastor não está, aqui não está, ninguém está vendo, hoje no domingo eu não vou nem faz falta. Estão entendendo? Tem muita gente olhando para você. Mas precisamos discipular de forma mais efetiva também. Tem que ser discipulado. Então, depois ela precisa ser treinada. Esse treinamento acontece aqui a parte teórica, mas vai acontecer principalmente nos grupos vidas, nos grupos missionários, departamentos da igreja, que vai acontecer o treinamento, que ela vai sendo treinada, vai recebendo oportunidade, vai orando, vai cantando, vai trazendo uma palavra. Enfim, ela precisa ser treinada para realizar. E vamos fazer sempre treinamentos. E depois enviada, quer dizer, motivar essa pessoa a fazer algo, a assumir algo, que ela comece a se desenvolver. E sétimo, ela precisa ser mentoreada ou cuidada. De novo, como antes é cuidada quando nasce, agora é cuidada na obra, quando está fazendo. Ela está começando para sempre ter um apoio. Uma pessoa que oriente quando ela está em dificuldade e não sabe o que fazer. Deu para entender, amados? E que não pode ser só o pastor, tem que ser liderança. Os primeiros. Quando é uma coisa maior, vem para o pastor. Então, o caminho da formação dos novos discípulos, ela precisa, então, ser evangelizada, convertida, transformada ou consolidada. Ela precisa ser discipulada ou ensinada, treinada na obra, ela precisa ser enviada, assumir e depois mentorada também, cuidada. Algumas questões sobre esse ponto que falamos? Alguma pergunta sobre tudo que já falamos? Tiver alguém? Pode falar se não entendeu alguma coisa. Mas eu só queria saber se tem ainda discipuladores aqui na igreja, que eu não lembro mais. Não, no momento nós não temos essas pessoas agora com o título de discipulador. Sabemos que cada departamento, os líderes cuidam, mas não há. Que nem ali tem o filho da pastora e do pastor, né? Está precisando de discipulador. Aí eu vou indicar alguém, né? Se a pessoa aceitar ou não, aí é outra história, né? O pastor está pedindo um discipulador. Que ela, né, pastora? Ela tem condições de dar aula, né? Mas é filho. Sim, eu sei. Tanto é que os outros que se batizaram também, que está faltando é pessoas dispostas a isso. Então, se você quiser ajudar, até comenta com a Luana, que é o que faz para mim o meio-campo nessa questão, para se unir com outros que queiram, para a gente já começar. Isso é muito bom, pastor, porque eu não posso assumir todas as coisas. Não é que eu tô dando Isso é muito bom. Tem muitos batizados que ficaram sem auxílio, né? Ficaram. Então, Porque faltou pessoas que quisessem discipular. Então você vai fazer uma apostila para nós discipular? Por enquanto, vocês usam aquela que tem, que é o primeiro lá, aquela da casa lá. Casa de paz? Casa de paz. Mas eu vou fazer outra. O outro discipulado, ele era mais eficaz? Sim, é por isso que a gente pegou essa visão quando estava
ainda na quadrangular, mas eu achei ela pouco eficaz. O outro lá atrás era bem eficaz. Era melhor. E eu vou, claro que agora ainda estou terminando essa parte aqui primeiro, mas depois eu vou começar a fazer as apostilas. Eu vou pegar aquelas mesmo e vou dar mudar algumas coisas dentro da visão que nós temos hoje. E porque são boas, eu faço já outras apostilas. Nós temos discipulado os dois aqui, ó. Como é que é? Nós temos discipulado. Sim, porque são da célula do Grupo Vida, né? Sim, mas pertence ao grupo de vocês e vocês estão discipulando. E isso é a questão normal que tem que fazer. Começar pelo grupo onde estão. Ele está usando a apostila. Isso. Pode usar. Aqui tem até que fazer outra. Pode. Então isso é o que tem que ser feito. Começar pelos grupos vida. E depois liderança de grupos de departamento. Que tem os líderes que discipulem quem se batizou. Que cuidem deles. Amém? Que consolidem. Pastor, até eu estava comentando ali com o irmão que eu falo por mim. Eu tô aqui porque eu fui bem discipulado. Pelo Leandro e pela Lerita. Eles tinham lá daqui da casa do pastor, iam lá na Parada Cristal me discipular todos os domingos às 10 horas. E nunca me deixaram um dia sem estar ali, ó, me cuidando. Até hoje eles me cuidam. Até hoje eles ficam ali, sabe? Mas é. Então eu agradeço todos os dias pela vida deles, por eles estarem me amando e me cuidando ali. Por isso que eu estou aqui hoje. Na verdade, amados. Perde um pouquinho porque tem grupo vida, tem grupo de aqui, tem grupo lá. E se esqueceram desse detalhe, né? Esse discipulador é mais individual para pessoa, né? Então. Mas tem que começar, pastora, pelos líderes de grupo. Por quê? Porque nós procuramos, aí foi a Luana, no outro batismo, e ninguém se prontificou. Então, antigamente, aquele era um mais longo ainda. O pessoal tem que ser mais aberto, pastor, de querer ajudar. Assim, ó. Mas a Eliana e o Domar ou a Silva discipulam. Só que assim, às vezes é muita coisa, entende? E é muita gente, o pessoal né? tem que se abrir mais para querer ajudar a discipular. Como a gente precisa crescer os grupos vida, vai cada um do seu grupo, o líder vai achar qualquer um do grupo. Estão me entendendo? Bem, espera um pouquinho. Não precisa você e o Lindomar. Qualquer um do grupo que vocês acham que já pode discipular, treina eles para discipular. Leva junto. Na próxima, eles já discipularão no lugar de vocês, porque a gente não quer que todos se... Na verdade, estamos trabalhando para isso, para não sobrecarregar. Então tem que treinar mais pessoas. Vamos treinar, mas os grupos já... Quando discipular, já leve outro junto. Já discipulem bem eles, daqui uns dias, quando terminarem, eles já vão discipular outros que se batizarem. Estão me entendendo? É dessa forma. Porque se esperar tudo para o pastor fazer todos esses trabalhos, não tem como. Então, essa visão que tinha e amor que tinha naquele tempo, por isso que cresceu tanto, a igreja, aquele amor, o discipulado era desse tamanho, né? E assim mesmo sobrava discipulador. E hoje nós temos toda essa carência de pessoa que ame, que deseje, que treine e que faça. Quem tinha levantado a mão? Pastor, então assim como tem pessoas falando para mim que não viam esse convite, teria como a Luana fazer, e tipo, Luana, tu pegar o nome das pessoas que querem discipular? Sim. Porque daí quem quer vai dar o nome, vai colocar o meu nome, e daí ela faz um grupo. Sem dúvida, sem dúvida, que vocês, quem quer discipular, vocês mesmos já podem passar o nome para ela. Mas, para ela saber quem precisa, mas ela vai procurar você, que é líder, se é do teu grupo vida. Isso, estão me entendendo? Ou você já pode dizer, mandar a pessoa, ou você mesmo dar um nome,
da pessoa, porque ela vai falar para você, do teu grupo. Ela se batizou, você já sabe que precisa. Você mesmo vai dar um nome e já você dá o nome de quem. Ela só vai fazendo as anotações ali e vai passando para mim. Deu para entender? É que daí, tipo, a Denise, ela quer discipular, a Carla quer discipular, daí para ela... Amados, quem quer discipular, o que mais precisamos? Daí dá um nome aqui para Luana. E aí a pastora Neuza vai ajudar a Luana também a arrumar mais pessoas, porque sempre precisamos. Inclusive os que se batizaram no último batismo estão precisando, eu creio. Então, isso aí, pessoas é uma maravilha. Sempre bom em 2 discipular. Se tiver gente para em 2, o melhor de 2 é aí o líder e um aprendiz. Esse é o melhor. Que daí na próxima o aprendiz a discipula também. Amém? Então, quem quer, dá um nome já hoje mesmo, porque é o que mais precisamos. Agora eu vou expor uma das dificuldades que a gente tem para ter discipuladores. Vou dar um exemplo. A gente teve 2 visitantes lá de Galópolis, bairro Galópolis, vieram aqui na nossa igreja. Se que Deus abençoe que eles se batizem aqui com nós, hoje a gente tem dificuldade de achar líderes que se disponham a ir até Galópolis. Então é uma questão de logística. Então muitas vezes a gente perde o batizado pela questão de logística. Porque é longe, mas quem tem carro, dá para ir a Galópolis. Estão entendendo? É um tempo curto, não é longo. Mas vou gastar gasolina. É assim que nós investimos, que Deus nos abençoa. É esse o caminho. Cada quilômetro rodado é uma semente. Claro. Exatamente. Coloca isso no coração. Cada quilômetro rodado é uma semente. O rapazinho se batizou agora, ontem, eles passaram aqui, um loirinho. Viu o loirinho que estava sentado ali, outro jovem, lá da minha mãe? Quem que era o... Ele se batizou e ele não veio mais no culto. Daí eu sentei do lado dele e eu perguntei o que tinha acontecido com ele. Eu disse, que culto, vim aqui, queria fazer um tempinho que eu não via mais. Pois é. Arranjou um trabalho no Senai, e o colégio, e daí eu trabalho na lavagem, daí tá cansado, mas eu acho que é falta de discipulado, né? De alguém que discipule, que motive, que incentive, que ore por ele. Já encaminha essa pessoa para Luana aí, com a pastora, vamos ver aí quem pode ir. Porque esse é um dos trabalhos mais necessários que precisamos de gente. Mais alguém tem... Muito bom vocês falarem. Eu ia comentar também que, além dos discipuladores, né, muitos que eram líder também não quiseram mais, né, ser líder, né? Diminuiu bastante o pessoal que fazia célula antes. Isso. 40, 50 células aí. Agora tem muitos que estão só no banco, né? Querendo voltar ativa de novo. Mas por que estamos passando visão? Para que recebam a visão e voltem outra vez. Porque é o ministério que Deus deu. Para que vamos... Como, aliás, que vamos enterrar o ministério? Nós precisamos voltar e gerar novos, orar, treinar novos líderes. Nós precisamos abrir células. Então, já a partir de agora, tem alguém, célula não, Grupo Vida, tem alguém que gostaria, no domingo nós levantamos casa aí, vamos abrir. Amém? Então também pode falar para nós, ou para a própria Luana dar o nome, eu quero também ser líder de Grupo Vida, que vamos levantar uma casa, os cultos. E já abrimos. Precisamos abrir mais porta. Quando o senhor trabalhava lá atrás, que tinha um líder do discipulado, um líder que orava, que jejuava para o discipulado e que fazia reuniões com os discípulos, os discipuladores, no caso.
Eu penso que o senhor tem que... Tudo é dentro de um caminho, porque lá naquele tempo já tinha crescido, a forma, o trabalho. Então, tudo é um tempo de... Nós estamos recomeçando agora uma visão bem melhor na forma do Evangelho de Deus. Então, vai chegar a hora, sim, que vai ter líderes, discipuladores, vai voltar de novo. Tudo se começa outra vez e vamos de novo. O que ganhamos, ganhamos, igrejas que abriram. Os que se desviaram. Não, se desviaram. Os que se desviaram temos que achar e trazer de volta. Está atento. Tem que trazer de volta. Então, tudo isso tem que estar primeiro na visão. Se você tiver uma visão, você vai amar. Amando vai acontecer. Vamos em frente, então. A próxima aqui. Pastor, posso falar uma coisa e dar Pode. Até 1h30. Então tá bom, obrigado. Quando eu era membro da igreja da Assembleia, naquela época o Senhor tocou no meu coração, abriu a igreja, era aberta recente, né? Não tinha membro ainda. Mas eu ouvia da minha casa e eu comecei lá e virei membro da igreja. E aí eu tive uma ideia, que eu tenho certeza que era de Deus, de ficar na porta da igreja, abrir a igreja, ficar na porta da igreja e pegar o nome das pessoas que passavam para a oração. E aí eu ficava lá com o caderno, né? A igreja aberta. As pessoas que passavam na rua? Isso, o pastor na época me deu a chave e eu ficava lá na rua e pedia para as pessoas se elas queriam que eu colocasse o nome delas na oração. E já convidava para vir também. Isso, com a igreja aberta. Estava fazendo evangelismo, abrindo uma porta. Sim, e aí o que aconteceu? O povo, Deus abençoava, porque daí eu pegava o caderno, orava, botava lá também, né, para orar, enfim, né, no caderno. O povo começou a ir lá agradecer, eles passavam primeiro para agradecer, né? Olha, o que eu pedi para Deus, Deus abençoou e tal. E depois a igreja começou a ter mais membros, enfim, o povo começou a ir para a igreja. O que aconteceu uns dias depois? O pastor foi lá na minha casa e falou assim que era para mim entregar a chave da igreja, por causa que eu sou solteira, eu sou viúva, na verdade, né? Vai fazer 30 anos no mês que vem. E daí, então, porque eu não era casada, eu não podia ter a chave da igreja, não podia ter compromisso com nada na igreja. E aí deu para uns outros irmãos lá, e a igreja nunca foi aberta. O que naquele dia, né? Naqueles horários, naquele dia que eu estava lá. E aí o povo começou a sair. Eles assim, tá, mas tu não tá mais lá agora, né? Tu não fica mais lá agora para pegar. Porque mesmo eles indo para a igreja, eu continuei lá na porta. Eu continuei indo fazendo a mesma coisa. Pedido de oração. Isso, e eles passavam lá, e eles já me conheciam, já estavam frequentando, mas eles passavam lá e pediam oração, a mesma coisa. Né? Então, assim, mais alguma coisa? Pode falar? Assim, vamos ficar com a parte do evangelismo. De outro pastor a gente não comenta. Não, eu só contei a minha história. Eu estou entendendo, mas então, a parte do evangelismo. Ninguém precisa nem pedir para mim para ficar na frente da sua própria casa, ficar na rua, Estão me entendendo? Com um caderno na mão, quem passa quer pedir oração, porque eu sou lá da Igreja Viva. Nós podemos colocar lá naquela caixinha de oração, ali, ó. Colocar o teu nome lá, o teu pedido, Aí com a irmã Silva, que vão orar, ministrar ali. Nós podemos orar nos domingos também, como aqui é orado pelos projetos. Tudo isso está liberado. Abrir porta de evangelismo. Só sempre o evangelismo fala de Jesus e convida a vir para a igreja. Não entra em detalhe assim qualquer outro. Sabe como é? É porque eu quero então vir na sua igreja, porque eu ia lá na igreja, mas teve um irmão, sabe o que ele fez lá? Roubou, pastor. Não, irmão, a gente está aqui, Estão entendendo? Senão, aquilo vai para frente. Então, fazer um evangelismo são, sadio,
Pode cada um pegar um caderno e ficar na porta da casa, da igreja, e fazer fila. Isso que a gente quer que se abra essas portas de evangelismo. Para quem? Quanto mais pessoas que gostam. A senhora também pode começar amanhã. Eu faço evangelismo de rua e vou para as outras cidades também. Eu faço esse tipo de evangelismo. E a única coisa que eu falo precisar é de Jesus. Exato. Jesus que morreu. Ah, mas lá e tal. Não eu só falo saber. de Jesus porque foi ele que morreu por nós lá na Jesus e a igreja, né? Na verdade, tem certos lugares que eu digo a igreja que eu sou membro, mas eu também não comento muita coisa porque eu vou para outros lugares, né? Mas é aquela questão também, irmã. Se você convida, e se eles estão perto de outra igreja, diz, mas posso ir naquela, você não estando lá, ele não vai confiar de pedir a oração. De novo, ganhou aquela, mais outra. Então, a gente evangelizar para a igreja que a gente congrega é a melhor coisa, porque a gente vai estar lá. Eles vão olhar a gente. Aquilo que eu falei antes, né? Rende mais salvação. Porque vai se apegando numa pessoa para pedir ajuda, enfim. Mas todos estão na bênção para fazer, amados. As nossas estratégias de crescimento da Igreja Viva. Então, Grupo Vida está no centro da estratégia, gerando a igreja viva nos cultos, gerando, vivendo teologia da vida, o de hoje, capacitando. Então, ponto central da estratégia, ela é mais longa, ponto central, grupos Vida, igreja e segunda-feira. Deu para entender, amados? Tem departamento? Tem. E vai ter. Mas o ponto central, 3. Grupos Vida, igreja, para que a pessoa se alimente, tenha uma visão, e principalmente os cultos de domingo, que é onde vai ser o crescimento e a multiplicação. Então, Grupos Vida, igreja e segunda-feira. Terminando essa turma, nós queremos fazer outra com mais. Eu acharia, glória a Deus, já falei isso por vocês. Mas a gente poderia ter o dobro. Então já começaremos outra. Nós vamos fazer formatura, a gente começa outro. E assim por diante. Então coloca ali Grupos Vida, gerando as vidas para Deus. A Igreja Viva, vivendo esta vida, ensinando a viver a vida. E a teologia da vida, capacitando a vida para a missão. Qual é a missão de todos? Salvar e cuidar, para crescer e multiplicar. Deu para entender o centro da visão agora aqui, amados? Os 3 pontos principais. Grupo Vida, igreja e a teologia da vida na segunda-feira, porque é aqui que vai gerar. Amém, amado? Lideranças. Com a visão do Evangelho. Amém? Deu para entender, amados? Alguma colocação sobre esses pontos, ou você acha que teria um outro ponto que deveria estar junto com esses 3? Que eu coloquei os principais. Ninguém mais? Acompanhamento entraria em algum desses itens? Não, acompanhamento é o discipulado que nós estamos comentando, né? Que tem pessoas aí que já se prontificou. Então a gente vai discipular os que se batizam. Na frente, se tiver pessoas que sobram, daí pode até já discipular pessoas que estão frequentando, vindo, mas senão a gente vai dar prioridade aos que se batizam. Alguma colocação, entendemos direitinho? Está na visão? De dia, estão enxergando isso, à noite também? Quando dorme, quando acorda?
Visão. Aqui. Amém, amado? Visão. SOS, o resgate da ovelha. Esse é um plano de evangelismo que vai estar tudo dentro do mesmo, mas vai gerar mais visão e entendimento. Então, um plano de evangelismo, SOS, o resgate das ovelhas. Resgatar os 3 tipos de ovelha. Tem 3 tipos de ovelhas no mundo. Tem a ovelha perdida, aquela que nunca foi numa igreja, nunca ouviu, digamos assim, nunca teve um encontro com Jesus. Porque ouvir sobre Jesus, todos já ouviram, principalmente no Brasil. Mas não é essa a questão, ela está perdida, ela nunca se converteu. Então, a ovelha perdida, a ovelha desviada, afastada, e a ovelha encontrada, a presente na igreja. São os 3 tipos que precisam ser cuidados, isso é, trabalhado com elas. Conseguiram entender? Então, repitam comigo então. A ovelha perdida, a ovelha desviada e a ovelha encontrada. São 3 tipos de ovelhas no mundo. A perdida, ela precisa fazer o que com ela? Ser achada. Onde estiver. A perdida. Para que ela venha para Jesus. A dispersa, aquela que está dispersa, a desviada, a mesma coisa. Ali está dispersa, mas é a mesma coisa. A dispersa, ela seja o quê? Resgatada, porque ela já era. Então ela se perdeu, ela tem que ser encontrada, resgatada. E a encontrada, ela precisa ser o quê? Alimentada, fortalecida, cuidada, para que ela permaneça. Então, venha, volte e permaneça. Venha, volte e permaneça. Então, para aquela que está perdida, ela precisa vir. Ela precisa do quê? De uma boca que chame ela, que é a voz que chama. No deserto, o deserto é onde ela está, fora da igreja, fora de Jesus, está no deserto. Deserto da vida, deserto de salvação, deserto de tudo. Então, a que está no deserto é a perdida que precisa de uma voz, a voz que chama, que convide, que fale de Jesus. Ela precisa ouvir. Agora, aquela que está dispersa nas matas, que é desviada, ela precisa de pés que vai buscar lá na casa. Rapidinho. Aqui no dispersa também cabe aquela palavra afastada, né? Sim, mas a dispersa e a desviada e a afastada. Sim, eu tô Isso, mas é a mesma. Porque tem pessoas que fecham mais com algumas palavras e outras. Mas tudo isso pode mudar. Naquilo, as palavras aí podem mudar naquilo que a igreja mais... Antigamente, só para explicar, a nível de coisa, só antigamente que se falava que o afastado é aquele que ainda tem temor a Deus, mas ele só se afastou. O desviado é aquele que realmente vira as costas e não quer saber. Né? Não, antigamente falava. Sim, eu sei. Né? Mas isso é uma subdivisão daí. É uma subdivisão espiritual que tem pessoa que ela se desvia, mas ela continua amando Jesus. Não tem força. Caiu, chora quando lembra de Jesus, mas não tem força. E tem outras que não, que viram as costas, que vai até para macumba. Essas não voltam mais, dificilmente.
Mas, enfim, essa subdivisão que nós precisamos não é perguntar, você está na macumba, desviado? Você está com o diabo? Não. É trazer todos de volta. Amém? Aonde achar, eu coloquei, talvez, não sei se está aqui. Isso, da frente vou repetir. Para frente, daí com uma forma diferente, para você entender. E aquelas que estão na igreja, a ser encontrada, ela precisa de mãos que cuidem. Não é as mãos o símbolo de cuidado? É. Não é os pés o símbolo de buscar as desviadas, porque a desviada precisa ir lá bater a porta na casa, ir lá e buscar e trazer para o culto. Porque senão ela diz que vem, mas não vem, ela não tem mais força. Amém? Então, o que nós precisamos? Diga assim, uma boca, pés e mãos. E agora eu quero perguntar para você, boca, pés e mãos não estão no centro do evangelho, da evangelização, dos cuidados? Estão ou não estão? O evangelho não fala de boca um monte de vezes. Amém? De pés. Conformados são os pés dos que anunciam. Futuramente, pastor. E de mãos que abraçam, que cuidam. Futuramente, pastor, a gente tem que, por exemplo, assim, fazer um meio, por exemplo, assim, como a gente está planejando dentro do campo do Serrano, arrumar um carro com som para sair e divulgar, né? Carro de som, a gente sempre, quem faz para nós é o Paulo e a Denise. A gente fazia muito. Hoje em dia, mais é para um trabalho especial, porque as pessoas já não é um trabalho que dá assim, muito acesso. As pessoas ouvem, mas passou mais um carro. Sempre tudo dá fruto. Mas também o folhetinho dá fruto, mas hoje já não é uma coisa mais... Estão me entendendo? O que dá mais fruto hoje é a internet, os meios de comunicação, aonde eu falei já 1.000.000 de vezes. Coloquem os cultos que no domingo, que aconteceu, a bênção, a vitória, o testemunho. Abram as portas aí através dos... como é que se diz? Das redes sociais, amados. Porque hoje é as redes sociais. Eu sei que o trabalho do... Pode falar, irmão. Inclusive, fazendo um convite, né, para todo mundo que quer dar o seu testemunho. A gente vai voltar a fazer as gravações, nos chame, a gente vai prazer gravar, vai postar, vai editar, vai fazer tudo. E é uma forma também das outras pessoas, enfim, conhecerem um pouco mais da história daquela pessoa e o que a igreja, enfim, o que Deus está fazendo com aquela pessoa. Amém. Um convite também para todo mundo que quiser. Quem quiser gravar testemunho, irmão Peterson, ele e a equipe tem feito um bom trabalho, ótimo. Só para também dizer que já está dando fruto o trabalho de vocês. Né? Claro que está. Esses dias, a Luana, acho que colocou lá completo, né? Que eu não sabia abrir, né? Aquelas redes. Aí eu mandei para uma pessoa especial, ela viu, não conhece nada da palavra, nada, né? Tem que dar testemunho, ninguém fala quem é. Mas enfim, ela viu, provavelmente vai nos visitar. Né? Então, assim, já está dando fruto, está alcançando. O pessoal não precisa ter vergonha. É médico, é enfermeira, é qualquer um. Passe o nosso site para eles. Eles estão precisando. Né? Eles têm curiosidade. Todos precisam de Jesus, amados. Essa pessoa viu toda a nossa mensagem. Ficou muito feliz. Os contatos, por isso que eu falei, a forma de evangelismo que nós temos, o círculo de relacionamento, manda para o círculo, faz um grupo ali e manda testemunhos, manda o que acontece no culto. Eles vão ficar, e ora eles vão vir. Mas não é só para esses. Os contatos que você tem, é um professor na faculdade, é um médico, é um dentista, sei lá conversou, vai lá. Paciente no hospital. Coloca para ele, passa para ele, o grupo da igreja. Oi. O café, ele chega lá para Santa Lúcia, né? Olha. Eu envio para Santa Lúcia. Quando você duplica, manda para outros,
às vezes aquele já manda para ou um amigo também, ou colega, ou alguém da família. Às vezes, uma vez que você, como é que essa palavra certa? Enviar compartilha, que você compartilha, talvez morra naquela pessoa, e talvez não. E outros vão acabar vendo, se você mandar todo dia, vão acabar vendo todo dia. Então, tudo que nós temos, amado, precisa ser compartilhado. Mas eu vejo que a igreja um compartilha, 15, 20 não. Estão me entendendo, meus amados? Busque o que tiver na igreja toda semana e compartilha. Você gravou na hora do culto, um momento de louvor, uma mensagem, você mesmo gravou no celular, compartilha. Manda para frente. Tem gente que tem dificuldade no Face, nos outras que nem eu. Então eu coloco no WhatsApp. Eu vi o pastor pregando, eu vou lá e coloco no meu WhatsApp. Muitas pessoas vê, eu coloco mensagens, mas agora eu vou procurar colocar só as pregações do pastor no WhatsApp. Qualquer que seja o meio. Pastor, também em relação a esse resgate das ovelhas, né? Você pretende trabalhar só aqui primeiro? Porque uma ideia, né? Essa comunidade aqui deveria ser mapeada, né? Para ganhar por setores. Porque o trabalho disperso, ele às vezes não rende muito. O trabalho organizado, ele setorizado, eu acho que faltaria... Primeiro, qual é a nossa visão? Qual é a minha visão? Que a igreja, que é a visão do evangelho, a igreja gere ovelha. E eu gere líder, pastor. Então, temos uma igreja, nós já temos, como já falei, ali a pastora Vera, ela está lá no Cruzeiro já, com um núcleo. Lá na casa dela já está, que daí é lá no outro lado da cidade, já está se criando outro núcleo. Então, qual é a visão? Amanhã ou depois, pastor, eu quero ser líder de um núcleo. Vamos, então, achar um lugar, estamos entendendo? Um bairro que não seja muito próximo, para poder abrir o leque. E aí vamos alugar o primeiro lugar menor, depois maior. Não, mas eu quero começar então como Grupo Vida, que daí não precisa alugar. Aí a gente, aqui na igreja, vai levantar pessoas que queiram abrir a porta da casa. Abriu a porta da casa, eu faço os estudos, né, por todos os grupos, então na outra semana já abre. Não é uma coisa para amanhã. Grupo Vida tem casa e tem alguém que já tem capacidade e já começamos. Núcleo daí tem que alugar, tem que pagar, tem que ajudar. Mas vamos, essa é. O núcleo cresceu, já está grande, pode já, como diz aquele, se autoadministrar financeiramente, aquela coisa, coloca ali agora então como um pastor titular, só ligado à sede, ao bispo, estão me entendendo? Mas ele vai pastorear a igreja. Consegue entender? Vai fazer dentro da mesma visão o plano de trabalho lá, fazer multiplicar lá. Então nós vamos trabalhar primeiro com essa visão, para crescer, expandir, depois sair de Caxias também, para outras cidades. Então tudo isso tem que começar e gerar bem a visão, para que depois funcione naturalmente. Estão me entendendo, amados? Então a gente pretende sim. E agora através das redes sociais. Nós temos que melhorar essa questão nas redes sociais. Falando em compartilhar, eu sei que tem muitas pessoas, que nem o Bispo comentou, que não conhecem as redes sociais, não sabem como compartilhar. A gente até teve uma ideia de fazer talvez um workshop, entre aspas, né, de como mexer nessas redes sociais, como fazer o melhor uso delas, né. Não sei quantas pessoas aqui, quem poderia levantar a mão, assim, de quantidade de pessoas que não sabem mexer e gostariam de participar do workshop para entender as redes sociais, assim. Mais ou menos. Se fizesse curtinho, a gente comentou isso, primeiro, para daí você... Por exemplo, 10 minutos num culto de domingo. Se prepara uma para 10 minutos.
e você trabalha aqui mesmo, colocando ali, fazendo, ensinando. As pessoas, abra agora o seu telefone, faça assim. Quem teve dúvida aí, tem uma equipe aí que vai lá e ajuda aquela pessoa enquanto você está aqui. 10 minutos no domingo. Tudo bem, a gente abre o espaço. Dou uma ideia, começar aqui pela segunda-feira, tirar uns 10 minutos e ver se Também aqui na própria segunda, não precisa nem pedir quem. Estão me entendendo? Quem quer? Na própria segunda, prepara aí uns 10 minutos, na segunda pode ser uns 15 minutos, enfim, ou mais. Estão me entendendo? E aqui no meio você faz. Só dizer, pastor, está pronto. Uma segunda a gente abre e você faz para os líderes. Depois fazemos para a igreja. Pode ser nos domingos. Porque senão um vem e o outro não vem. Assim a gente abre os domingos também para fazer isso. Porque é uma necessidade. Pode ser. Prepare então. Aqui pode preparar um mais longo e um mais curtinho para o domingo daí. Tá ok? Por quê? Porque precisamos. São as ferramentas que mais funcionam hoje. Mais alguma colocação? Amados, a participação de vocês, como vocês têm participado, isso é maravilhoso. Eu vou para casa feliz quando vocês participam, porque se interessam, amém? E isso uma das ferramentas mais eficazes dentro de um treinamento é a participação. Amém? Então participe. Mas vou fazer uma pergunta, nem sei fazer. A gente vai entender. Repete a pergunta, não tem problema não. Vamos lá então. Próximo, aqui. Não tem ali então, mas vocês têm aqui na folha. Não tem mais, quer ver? Assim tem. Vamos lá, o 4. SOS, o resgate da ovelha. Os 3 tipos de ovelha, então, que nós falamos aqui. A perdida, dispersa, encontrada. A perdida, achada. A dispersa, resgatada, encontrada, seja fortalecida. A ovelha do deserto, a perdida no mundo. A ovelha na mata, desviada do caminho. E a ovelha do aprisco, a presente na igreja. Então, aqui numa linguagem mais comum seria deserto, a mata e o aprisco, mais antiga, que o aprisco é a igreja. Então a ovelha do deserto é a que está perdida no mundo, quer dizer, nunca teve Jesus. A ovelha nas matas é aquela que se desviou do caminho e se perdeu nas matas. E a ovelha do aprisco é aquela que está na igreja presente, aquela que está encontrada. Então a voz que chama, a boca, chamar as ovelhas perdidas no deserto. Os pés que buscam, buscar as ovelhas dispersas nas matas. E as mãos que cuidam, cuidar das ovelhas encontradas no aprisco. Então essa é a visão do SOS, o resgate da ovelha, orar e procurar 3 tipos de ovelha. Uma para chamar, que é o falar, de qualquer forma. A outra para ir na casa do desviado e trazer. E a outra que é as mãos ajudar o pastor a cuidar. E aí quem está nos grupos ajuda. O discipulador já são mãos que estão ajudando. Estão me entendendo? Tudo isso vai fazer parte, mas a visão é orar pelos 3 tipos de ovelha que existem no mundo. Não tem 4, 3. Próxima questão aqui. Os 5 atos de um culto na igreja. Pode ser usado muitas palavras. Eu fiz umas 3, 4 mudanças nesse tempo aí, com os mesmos sentidos. Achei o melhor, que fica mais entendível, este. Todo culto, ele é um lugar de encontro. As pessoas não podem vir na igreja participar de um culto, receber um milagre.
pode vir para isso, mas ela tem que ser ensinada a vir para ter um encontro. Sempre aquele encontro com Deus, com a presença de Deus, com a graça de Deus. Estamos entendendo? Que ela venha para buscar. Não só bênção, mas principalmente a vida espiritual, o crescimento, esse encontro com a graça de Deus, com essa graça restauradora, renovadora, vivificadora, fortalecedora. Então, pensar, eu vou lá para me ter um encontro com Deus. Principalmente os afastados, voltar, ou aquele que nunca veio. Então, a igreja ela tem que ser um lugar de encontro verdadeiro da pessoa com Deus. E a presença de Deus precisa estar. Então, nós precisamos orar, adorar, buscar, Senhor, a tua presença, a presença do teu Espírito, seja manifesta na igreja, para que as pessoas recebam nesse encontro. Então, um culto sempre é para um encontro, e nunca para participar apenas. Pior ainda, assistir. A missa, né? Todo mundo ia só assistir a missa. Participar, ninguém. Principalmente, tem alguém aí, acho que não, só eu. Tem alguém que já participou de uma missa que era rezada em latim? Tem alguém daquele tempo? Ninguém? Você sabe que teve um tempo que a Igreja Católica, ela ensinou, todos os padres falam latim. E tem uma língua que nem existe mais nos países, mas enfim, todos falam. E eles rezavam a missa, aí foi tirado, não rezavam mais na língua oficial, rezavam no latim. Só a mensagem que era em português. O restante era tudo latim. Aí sim as pessoas vinham o quê? Assistir. Ninguém entendia nada. E eu, quando era pequeno, ainda era em latim. O padre ia lá na igreja, no interior, uma vez por mês, para rezar a missa, e era tudo latim. Eu recordo que o meu tio ainda era o coroinha, desceu um jovem, era meu tio, barbudo já. Ficava lá com aquela sinetinha lá, enquanto Dominus sobisco espírito tuo. Ele respondia, meu tio. Era só meu tio, padre. Glória que Pátria, que Filho, Espírito Santo. Meu tio, amém. Todo mundo quieto. Era só o padre e meu tio, que tinha decorado ainda. Ele não sabia nada do que era aquilo, mas decorou. Tinha que decorar. Eu ainda sou do tempo da missa em latim, quer dizer, era só assistir. Então a pessoa não pode vir aqui, eu vou lá assistir um culto. No mínimo, participar, cantar, adorar, louvar, ouvir, receber, participar. Amém? No mínimo. Mas na verdade, a palavra certa é a gente vem na igreja para congregar. E um dia eu falo daí sobre o significado de cada um. Então a gente vem congregar. Mas foi o Papa quem determinou isso, para tirar dos países a língua de cada um, sei lá eu por quê, para ficar mais difícil ainda. O latim era a língua oficial do Império Romano. Sim, o latim era a língua italiana, na verdade, do Império Romano. Mas hoje nem existe mais. Mas eles mesmo já não sendo mais o tempo do Império, porque eu não sou do tempo do Império. Oi? Fala. Jesus falava pelo menos 4 idiomas. Latim, grego, aramaico e hebraico. Jesus, que eu sei que ele falava aramaico, grego e hebraico. Não sei se ele falava latim. Sim, para conversar com os estrangeiros. Bom, se falava mais uma língua, melhor ainda. Então,
Eu não sei por que tem essas línguas atrapalhadas. Oi? Eu não sei por que tem essas línguas atrapalhadas, podia ser tudo uma língua só. Mas eu também já pensei nisso. O melhor para o mundo seria uma língua só. Só que não tem como. Porque cada um que fica separado, por exemplo, o Brasil de Portugal, tem coisas que os portugueses já não nos entendem e nós não entendemos eles. E saímos de lá. A língua muda. Vem palavras novas no dicionário, e inventam palavras novas, e ela acaba entrando uma hora no dicionário também. Elas vão se modificando normalmente. Por mais que pegue o mundo inteiro hoje e treine uma língua só, daqui 100 anos, já cada um tem língua diferente, porque elas vão 200, 500 anos, 1000 anos. Cada um vai inventando novas palavras e elas vão se abrindo. Então não tem como. Porque ele começou com uma língua só. No tempo de Adão, era uma língua só. Os filhos, netos, bisnetos. Enquanto a família estava junto, a probabilidade, né, que tenha sido o hebraico. Mas ninguém sabe. Mas era uma língua só. Era só manter, não tem como. Manteve enquanto estava o grupo pequeno. A hora que começou a se espalhar depois do dilúvio, aí criou as línguas naturalmente. Não vamos longe, né, pastor? Vamos trazer esse cafetinho. Vai. Eu recordo uma vez no seminário Labareda de Fogo, ali em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Aí cheguei lá e olhei assim no buffet, umas carnes assadas, assim, não dava muito para entender. Eu disse aqui, é carne de gado? Será isso, meu Deus? Não, é carne de boi no espeto. Digo, vai essa mesmo. Pois é, gado é uma palavra normal. O mineiro não sabia. Né? É carne de boi no espeto. Vamos lá então, amados. Um culto, atos de um culto, encontro. A gente vem para se encontrar com os irmãos também, né? Mas vem se encontrar com Deus de uma forma especial. Andamos com Deus, mas aquele encontro especial em cada domingo Deus tem algo para nós, em particular para cada um de nós. Se a gente vier para se encontrar com Ele. É um lugar do que mais? De adoração. Então o encontro é de buscar a presença de Deus. Amém? Nós temos que buscar essa presença, sempre. É um lugar de adoração a Deus. Com o louvor não é cantar, é adorar. Estão entendendo, amados? Cantar se canta num... Não, mas no banheiro a gente adora também. Você canta aí num festival, não sei do que, aí, enfim, o grupo tal, enfim, muitas coisas. Na igreja é adorar a Deus. Então nós temos que aprender e vir se encontrar verdadeiramente com Deus, com o Espírito Santo, com a graça transformadora. Vim para a igreja para adorar a Deus. Terceiro, encontro, adoração, contribuição. Ali eu coloquei ofertas, que é o que acontece no culto, mas a contribuição é muito maior. Você contribui trazendo uma pessoa para o culto, você contribui sendo diácono, cuidando, você contribui cuidando das crianças, você contribui de diversas formas e, além disso, também contribui financeiramente para a igreja. Então, é um lugar de contribuição. Qual foi a tua contribuição domingo passado? Estão entendendo? O que você contribuiu? Eu ajudei o irmão que estava do lado ali a entender a canção, enfim, contribuiu. Quer dizer, a contribuição é algo que sai daqui de dentro, não é daqui. Amém? Contribuição das coisas de Deus é algo do que sai daqui de dentro.
Aí seja o que for, tem que sair daqui do coração, de amor, de desejo de contribuir. Então, um culto é lugar de contribuição. Ele é lugar de alimento, que é na hora da mensagem. A mensagem alimenta, a mensagem transforma. A palavra faz várias coisas, mas o principal de uma mensagem é pão, alimento espiritual. Por isso que a pessoa que vem o domingo sim, domingo não, ela nunca se alimenta direito. Ela vai sempre estar com fome, e quem está com fome muito tempo, ele faz o quê? Enfraquece. Quem fica fraco, acontece o quê? Adoece. E quem adoece, acontece o quê? Morre. Então, não precisa vir todo domingo, vai morrer. Hoje, daqui 15 anos, sei lá eu, estão entendendo? Pastor, mas tá difícil, me doeu a perna. Se dói a perna, você não almoça? Se dói o dedo no pé, você não janta? Não janta, irmão, já que está me olhando? Não vou jantar porque dói o dedo no pé. Que na hora da janta nem lembra que tem dedo. Estou mais dor. Dor de dente, daí não janta. Mas depende. Depende. Se der para comer, ele diz, estou comendo. Você não depende, você não chega uma hora que você... chorando e comendo, dá fome. Então vamos lá. Então, falamos que é um lugar de encontro verdadeiro, um lugar de adoração, é um lugar de contribuição, e a contribuição do coração, é um lugar de alimento, de fortalecimento, e é um lugar de conquista, na hora da ministração, conquistar sua bênção, seu milagre, pela fé. Estão entendendo? Receber, conquistar. Eu não sei, no teu modo, deveria ter algo a mais, ou mudar algum dessa forma, os nomes que colocamos. Ou você acha que está bom assim? Então, aqui embaixo diz assim, venha se encontrar com Deus, venha adorar, venha se encontrar em busca, venha adorar em louvor, venha contribuir ofertas, venha se alimentar mensagem e venha conquistar ministração. Olhando a hora. Eu quero então aqui só terminar aqui com... só para nós entender a forma. Ali, amados, Deus é a fonte de todas as coisas, tudo procede de Deus. Ali é uma fonte de água, mas é uma fonte que essa água sai semente. Então essa fonte é o Evangelho. Essa fonte é Deus. E a semente é o Evangelho, aliás. A fonte é Deus, a semente é o Evangelho. Consegue entender? Ela jorra de Deus a semente do Evangelho. E essa semente, a palavra de Deus, são sementes de vida, sementes de vida semeadas. Deveria ter colocado ali uma vírgula. A palavra de Deus são sementes de vida semeadas. Embaixo, a vida com Deus brota de dentro do coração. Então, como acontece? A palavra sai de Deus, é uma semente, e ela entra no nosso coração. Quando encontra a terra boa de Jesus, ela nasce, e nasce a nova vida aqui, de dentro para fora. Religiosidade é de fora para dentro. Conversão viva, vida com Deus é de dentro para fora. Nunca consegue vir de fora para dentro, é de dentro para fora. A gente recebe semente do Evangelho que alguém semeia, e ela vem de Deus, e ela nasce no nosso espírito, e ela vai crescendo, e depois vai frutificando, vai multiplicando. Mas a salvação, ela é de dentro para fora.
A semente entra, Jesus entra, o Espírito Santo entra e gera. Quando nós recebemos, sai de Deus e gera no nosso coração, isso é símbolo, coração, que é o interior, ela tem que entrar a semente. Ela ouve primeiro, depois uma hora ela come a semente entra. Aí por que tem já uma saída? Por quê? Porque a pessoa que tem a nova vida, foi gerada nela, ela é o instrumento agora para falar do Evangelho, semear de novo para outras. Tudo vem de Deus, amém? Mas vem de Deus e de nós vai indo para as outras pessoas. Nós somos instrumento de Deus também. Consegue entender? Então, o Evangelho é isso. E a igreja precisa entender exatamente isso. Que nada sai de outra fonte a não ser Deus. Se saiu de outra fonte, então já não é mais igreja de Jesus. Só tem uma fonte que é Deus. E ela vem para o nosso coração, nasce, cresce, começa a frutificar. Nós evangelizamos, ela entra no outro coração, e assim vai a igreja crescendo, pessoas sendo salvas. Então olha bem e entenda como funciona. Nós não trouxemos texto até, porque esse aí eu fiz para ser mais na frente, mas daí trouxe hoje já, para que já estamos falando de crescimento, para você entender o plano de Deus. O plano de Deus é esse. Amém? Semente semeada, germinada, crescida, florescida, multiplicada, indo para outros. Como é a forma natural dos peixes, das aves, dos animais, das árvores, mesma forma. Estão entendendo? Cai a semente, nasce um pé, dali uns anos, aquele pé está dando semente de novo. Nasce outro pé. Um peixe vai gerando outros, aqueles vai gerando outros, e assim em diante. Tudo tem a mesma forma. Então, olhem bem, entendam. E a palavra de Deus, eu só não trouxe o texto aqui, não lembro agora onde ela está, fala claramente sobre o que nós colocamos aqui. Amém? Que nós somos fruto de uma semente. Semente que é semeada, que germina no nosso coração. Então, olhou bem? Esse aqui eu já coloquei. De uma outra forma, tentei fazer uma forma melhor ainda. A nossa caminhada no mundo, ela simboliza o deserto que caminhou Israel. Todo o Antigo Testamento é sombra do Novo. Em tudo. Então começou na carne para Israel e para nós é no espírito. Tudo que era na vida natural na carne, agora é no espírito. Tudo. Então o Antigo Testamento, a lei ajuda a salvar? Não, nada da lei salva. Mas toda a palavra do Antigo Testamento, ela é mensagem que vai começar lá e pode ser usada naturalmente para falar de Jesus. Porque o que simboliza Egito? Lugar da perdição, do pecado. Quem está no mundo sem Jesus? O que simboliza então a passagem do Mar Vermelho? O batismo. Foram batizados no mar. Estão entendendo? A conversão. Quando você entra no deserto, rumo a Canaã, significa a nossa caminhada. Eu sei que eu já preguei, pastor pregaram, está no deserto, agora não vai sair do deserto. A gente usa, e eu parei de usar uma forma que não é a correta. Porque o deserto realmente significa a caminhada do cristão nesse mundo. Canaã é a vida eterna. Quando eu entrar na Canaã, eu estou no céu. Estão me entendendo, amado? Então, nesse deserto que nós passamos, sempre tem a tenda de Deus, quer dizer, as mãos de Deus. O Salmo 91 e tantos outros. O abrigo do Altíssimo, amém? Para quê? Porque no deserto nós precisamos sempre do abrigo do Altíssimo. O abrigo lá tem água, tem alimento, lugar de descanso, de refrigério. Cada dia. A nossa igreja, o nosso abrigo, no caso, pensando no mundo, no deserto. Um abrigo no deserto.
Estão entendendo? Da vida, da caminhada. E no deserto, tem dois tipos de pessoas. Os que têm que atravessar o deserto sem Deus, não tem o abrigo, não tem a fonte, ali ainda faltou uma cama, né? Porque é lugar de descanso, à sombra do Onipotente. Faltou uma cama ainda. Lugar que tem água, que tem alimento e tem uma cama para descansar, para depois seguir viagem. É o refrigério de Deus, é a proteção de Deus. Então, para nós, o abrigo caminha junto. Tem as duas pessoas com Jesus, sem Jesus, tem que caminhar no deserto o mesmo. Não tem Deus, não tem o maná, não tem a água da rocha, que é Cristo. Estão me entendendo? Não tem o abrigo do Altíssimo, que daí o abrigo com o pão, a água e a cama para descansar. Não tem que se virar. E é por isso que daí não consegue chegar do outro lado. Então, nós temos sempre o abrigo do Altíssimo, que anda conosco, o milagre de Deus, a provisão de Deus nessa dessa vida, a prosperidade divina nessa vida, mas simboliza o deserto, a caminhada. Então, essa outra questão ali, uma estrada no deserto, simbolizando a caminhada desta vida. Mas o que eu quero mostrar é a importância do abrigo do Altíssimo, de você estar sempre dentro dele. Porque ele viaja junto conosco. Fazemos tudo, mas não podemos sair da proteção. O abrigo é as mãos do Onipotente. É as mãos de Jesus. Não podemos ficar fora, porque tem raio, tem lobo, tem leão, tem tempestade. Estamos entendendo? Tem um monte de coisa lá para destruir. Mas dentro do abrigo não tem isso. Somos protegidos. Eu vou atrasar um minutinho, amado, mas amanhã é dia de bênção, então não tem problema não. Aliás, outra coisa que nós somos, dentro dessa mesma visão do evangelismo, nós somos duas coisas: templo e instrumento. Diga assim comigo: templo e instrumento. Duas coisas. Nós somos morada de Deus e instrumento de Deus para Deus usar. Deus habita em nós e Deus nos usa. Então eu tenho que saber que eu sou um instrumento de Deus e Deus vai me orientar o que eu tenho que fazer como instrumento. Morada, Deus habita em mim. Instrumento, eu faço para Deus. Deu para entender? Somos duas coisas, não três, duas. Agora, esse templo de Deus, morada e instrumento, tem que ser duas coisas, três coisas: vivo, santo e exclusivo. Porque o morto não se mexe, não consegue ser instrumento. Vivo em Deus. Amém? Santo, santificado em Cristo. E exclusivo. Diabo, você não mora mais em mim, não habita e não me usa mais. O Senhor não usa mais minha boca. O Senhor não usa mais meus olhos. O Senhor não, você. Você não me usa mais. Eu sou instrumento consagrado, exclusivo de Deus. Só Deus me usa. E só Deus mora em mim. Você não vai passar aqui dentro mais, não. Essa é uma decisão diária que nós temos que ter na vida também. Deu para entender? Vamos terminar então. Esse aqui eu vou deixar. O que nós somos? Aliás, você já sabe. Somos pescadores de homens, geradores de ovelha, colhedores dos campos, soldado do exército ou guerreiro de Cristo e membros do corpo. Então, tudo isso nós somos em Cristo, segundo o Evangelho. Mas eu quero terminar com esta questão aqui. O processo da visão do propósito do Evangelho na vida da Igreja Viva. A visão do quê? Do propósito. A visão do propósito. A visão do propósito. Ter visão do propósito de Deus. E eu tive um sonho antes de eu fazer isso aqui. Faz uns 15 dias. Não vou contar o detalhe do sonho. Um dia talvez eu conto com mais tempo. Mas foi um sonho de pensar muito. Na hora eu não entendi, só entendi depois que eu acordei, que o Senhor me falou 3 coisas. Para mim. Ame a igreja,
case com a igreja e engravide a igreja. Só que eu sonhei e eu vi uma mulher, mas as formas dessa mulher era uma igreja. Ela simbolizava a igreja. Detalhes, tinha detalhes. Estão me entendendo? E quando eu acordei, Deus falou claramente: ame a igreja, case com a igreja e engravide a igreja. Eu já estava fazendo isso, mas isso foi muito forte. Quer dizer, você ame a igreja com todo o teu amor. E aí aquela questão, tem pastor que assume a igreja, mas ele não ama a igreja como uma mulher, uma esposa. Estão me entendendo? Não, me mandaram para cá, meu líder me mandou, meu superintendente, meu presidente. Eu estou aqui, estou trabalhando aqui, vou trabalhar aqui até quando Deus quiser. Aí, aqui 2, 3 anos, vou para outro lugar. Quer dizer, vai deixar aquela e vai namorar outra. Estão me entendendo, amados? Não casou. Não, o coração não estava inteiramente nela. Consegue me entender? Ame. Case com ela. Abrace, amar, se doe, se dedique. Case com ela, abrace ela intensamente. Seja um com ela, com a igreja. Estão me entendendo? Com a obra de Deus. E terceiro, engravide. Se envolva. Envolver a todos intensamente na mesma visão. A igreja precisa engravidar da visão. Estão me entendendo? Todos engravidar da mesma visão que Deus tem me dado. Visão do Evangelho. Vivo, puro. Engravidar desse propósito que nós estamos passando, a forma de trabalhar, engravidar todo mundo. E é eu quem tenho que fazer isso. Amar, casar e engravidar a igreja da visão de Deus. Estão me entendendo? Assim como Maria foi engravidada da visão de Deus, gerar o Salvador. Assim que Paulo foi também engravidado, e ele engravidou por onde passou. A mesma questão, engravidar, se envolver intensamente na mesma visão, todos na mesma visão. Então eu tenho que pregar, falar, até a visão entrar em você. E sabe, amados, que tem tantas coisas parecidas, porque eu tenho falado com pastores que a igreja explodiu, com o trabalho que ele passou, a visão que Deus deu, e ele diz que a igreja, ela só engravida a hora que ela enjoar, que não aguenta, pastor, pare, eu não aguento mais lhe ouvir sobre esse assunto. Só ali ela engravida. E aí, o que eu pensei, o que eu lembrei? Uma pessoa, uma mulher grávida, ela fica o quê? Enjoada. Diz, a hora que a igreja lhe falar, não aguento mais ver o Senhor falar nisso. Ali ela engravidou, o crescimento é dali em diante. Enquanto não chegar nessa hora, sei por que tem tanta semelhança. A mulher não perde parte do desejo sexual depois que engravida? Porque ela já está grávida. É assim. Então, aí já não tem mais aquele desejo de estar recebendo, porque ela já está grávida e vai gerar. Já aconteceu. Então foi o que o Senhor me trouxe. Essas 3 palavras, fiquei pensando muito nelas e orando, e elas não saíram mais. Ame a igreja, case com ela e engravide. E a igreja daí, igreja toda, começando pelos líderes, gerar. Só grávido gera. Você já viu uma coisa não estando grávida? Uma ovelha não estando grávida gerar? Uma vaca não estando grávida gerar? Já viram?
Só que vocês inventam. Amém? Fala. É rapidinho, saindo um pouco dali. Para chegar a tudo isso, eu falo na parte do santo, que tu falou, né? Igreja, amar e ser santo também. Eu digo assim, que nós temos que resistir às tentações para que nós chegamos aos nossos objetivos. Só isso. E muito. Está na hora de terminar. Eu sei. Mas, amados, eu sei que vale a pena hoje. Está me entendendo? Valeu ou não valeu? Mesmo que passamos os minutos, que eu não quero passar, mas isso tinha que ser passado para vocês. Amém? Não dava para esperar mais. Como o senhor falou, né, pastor? Lá quando ia para a festa, a moçada ia pulando, né? A gente está aqui, pelo menos, está aprendendo um pouco de Deus, né? Exato. Visão. Aprender a visão, a mesma visão. Então, depois de grávido, vai gerar. A igreja toda vai gerar. Mas começa pelos líderes. Primeiro, eu tenho que engravidar vocês da visão de Jesus. Amém? O fruto de Jesus. E depois vocês me ajudam a engravidar a igreja com a mesma visão. Quando toda a igreja engravidar de uma só visão, ninguém mais segura. Ninguém mais segura. Amém?